Tá valendo, meu querido? Agora eu bebo, verdade. mas... Naquela época... O que você acha da nova vocalista do Linkin Park? Achei muito boa. How much money you make in a year? Você quer saber quanto que eu faço? Senhoras e senhores, Não, vocês viram a que- gente vai... Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Когда я говорите по-русски? Pera aí, agora fala aqui que eu Meu sei. Deus, parece a Daenerys falando ali. First lessons I learned in compensation is anyone that feels that they're happy with their pay, they're overpaid. Nossa, bem de pertinho. Ó que delícia esse som. Hoje nós não pagamos ninguém abaixo do mínimo, então assim, a gente tem uma política bem séria, a gente segue a rigor isso. $1,5 milhão. Gostoso isso, Que hein, ano que cara? foi? Fiz pergunta rápida. O que te traz aqui esse ano? Tani! A gente arrumou um amigo pra você. É, lá de Salt Lake City, o Alô. Leo. É, Opa. ele vai jantar com a gente. Já botamos o esquema. Leandro Leonardo. Leonardo, cara. E É eu verdade. lembro dele é Leonardo mesmo. É Ele falou, mas, verdade. mano, ninguém consegue falar meu nome. Tá valendo? Leandro Tani, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil Podcast. Opa, Aproxima esse microfone de você, garotão. e agora? Aí, ó. Melhor? Assim, ó, vai. Aí... Opa, aqui pertinho Cara. assim? Pra você ouvir essa voz e dizer Aqui, assim, cara, agora é a tua vez de aparecer. Que é muito íntimo, hein? Não, esse Aqui aqui, é essa pertinho. vozinha aqui no ouvido aqui. As duas vozinhas que eu levava pra academia desde Quem 2000 e... disse que eu não vou pra academia? Eu vou. É. Tani Nos me ouvidos leva. do Tani. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Cara, que legal te conhecer em 2023. 23. E a gente falou, vamos lá, tal. Você não foi... Acho que você chegou aí pro Brasil, mas acabou que não sei se teve alguma agência. Você foi pro Brasil dessa... Eu fui com a minha família em 2023 no final. É, no final ali, mas né? foi corrido pra caramba. Cara. 19 ou 20 anos já de Estados Unidos? 21. 27. 27? Eu vim em 27. 98. Novembro de 98. Por que eu tava na cabeça que eram 19 anos? Você não falou isso pra mim, não? 19. É que é a em idade Denver. dele. É que... Ah, Tamo junto. Depois a gente acerta aquele pix lá. 19 de Denver e mais quase 9 de Salt Lake City. caramba, cara. E o que te trouxe aqui lá atrás? Snowboard. Para, sério? Tô Juro pra você, zoando. cara. Você veio pra praticar um esporte e... Eu apaixonei pelo snowboarding em 96, né? Vim pra cá passar uma temporada... Temporada não, férias, né? Atlanta Olimpíadas foi em 96, mas de verão, né? Foi, mas eu vim no inverno, né? No No inverno. final do ano. Aí fui pra Aspen e pra Copper Mountain, no Colorado, os dois. Aí voltei pro Brasil amando snowboard e falei, eu quero fazer faculdade onde tem snowboard. E vim pra cá, então a intenção era snowboardear e a desculpa era a faculdade, né? Coisa vai, coisa vem. Tá aí. Diploma de biologia e Odontologia, termina em remuneração. Em remuneração. Faz sentido, Mas né? o snowboard continua. O snowboard continua, Tá vendo? só que agora que eu moro em Salt Lake City, que eu tô tem 6 estações de esqui a menos de 45 minutos da minha casa, Nossa. eu vou só 2 ou 3 vezes por ano. Ah, não acredito. Mas eu vi fotos tuas agora nesse inverno aqui, você acha que com a família na... Bom, você tava numa montanha, eu vi que tava com o pessoal, mas eu não sei de fato se você tava só tirando fotos. Ixi, ou se eu tava com a família, eu acho que eu tava só fazendo caminhada ou snowshoeing. Pode essas ser, pode coisas. ser. Eu fiz aula já de snowboard. Nossa, que negócio difícil. Porque você tem que confiar de um jeito no seu corpo quando você faz aquela volta que você fica de costas pra descida. Porque assim, eu sei descer se eu for reto, só que reto você vai a 200 km por hora, né? É um tiro. Você tem que vir fazendo aquele zigue-zague pra ficar bonito, né, tal. Você virar de costas pra descida, tem que confiar. Exato, você tá no toe edge pra fazer o link Isso. pro heel edge. Isso. É o medo de quase todo mundo, mas o meu era o contrário. Por alguma razão, esse era mais fácil pra É o mim. desvio padrão, né? Eu tô na mediana aqui. Pra mim foi difícil aprender o oposto.
Mas Nossa. levou... Cara, eu penei pra aprender. Eu levei 5 dias caindo. Eu fiquei com o joelho tudo roxo. Nossa, eu fiquei caía com igual, um sei lá. bumbum maior que o outro. Não, também. me deu uma hipotermia na noite, porque eu caía tanto que começou a entrar neve, assim, ó, em tudo. Caramba. E eu tava com aquela roupa que vai até aqui embaixo, tudo, e entrou neve de algum jeito que eu não sei, porque eu caí, vivia no chão. Toda hora eu olhava que a visão que eu tinha Do céu. do céu. Eu fui parar na clínica da estação de esqui Nossa. pra drenarem um lado do meu bumbum. Porque tava um hematoma Inchou? gigante, inchou. Mas o que? Queimou? Aconteceu alguma coisa? Não, só de tanto impacto, cair, inchou. Ficou um lado maior que o outro, ficou um hematoma escuro pra caramba. Caramba. Uma agulha desse tamanho. Cara. Pronto, olha lá, ó. E mesmo assim você continuou a fazer. Voltei pro Brasil, recuperei, continuei gostando. No ano seguinte, que era meu ano que eu acabei o colegial, como é que fala? Não fala mais colegial. né? É o ensino Fala- médio. Ensino médio. Acabei o ensino médio, vim pra cá e fiquei um mês mais ou menos em Copper Mountain antes de começar a faculdade. Aí voltei pro Brasil e falei, quero fazer faculdade. Como eu tive a oportunidade, né? A minha mãe podia me dar essa opção, vim pra cá. Mas, cara, nunca fui bem de escola, nunca tive muito desejo de fazer nada específico. Então, acabei na biologia porque era uma coisa que eu gostava, não pensando que ia seguir carreira. Eu queria fazer ciências biológicas também, cara. Mas não passei, ainda bem. Ainda bem. Cara, mas me diz, hoje você tá na Coca-Cola, certo? Na Swire Coca-Cola, uma franquia. Invasadora. É, Isso que a gente tem no Brasil também, né? exato. Tipo uma FEMSA. É tipo uma Fenza, para contextualizar para todo mundo, assim. Esse é um mercado não de muita margem. Quais são os desafios que vocês enfrentam? Porque, de fato, eu nem sei se é só invasadora da Coca, se vocês têm outras marcas também, se pode ter. Boa pergunta. Coca-Cola, Monster Energy, Uhum. Dr. Pepper e Body Armor. Cara. Você troca um cafezinho por Monster? Não. Não, é igual foguetinho, lembra? Não. Lembro. Você troca o cafezinho por um Fusca? Cara, e é um mercado, né, interessante, assim. É um mercado de... Você estava falando para mim ontem, a gente estava jantando junto, dessas margens, né? Apesar de ser um mercado de não tanta margem, acho que vocês são muito competitivos aqui, né? Quer contextualizar? Não sei se é público isso ou não, você pode? É difícil. As margens desse setor, dessa indústria, geralmente, é single digits que a gente fala, né? Uhum. Dígito único. E a gente consegue chegar a um 11, 12% em EBITDA margin aqui, que é considerado muito bom, né? Uma P&G, Procter & Gamble, que vocês visitaram ano passado, né? Uhum. Procter & Gamble chega a, dependendo da unidade, chega a 18, cara. 16 a 18%. Então eles são muito melhores que a gente. Mas também eles têm muito mais infraestrutura, né? Nós não somos muito grandes nos Estados Unidos, são 8.500 funcionários em 46 locais, 6 fábricas de envasadoras, né? Engarrafadoras. E 46 centros de distribuição. O centro de distribuição também está com vocês, né? No Brasil é a mesma coisa assim também, né? Aqui não toda, a gente chama de bottler, né? Não todo bottler tem a parte da manufatura, da fábrica. Uhum. Só 6 dos 64 que existem nos Estados Unidos que fazem o produto. Nós somos um deles. Mas a gente... Como é que se diz? Nós produzimos produtos para nossa própria venda, mas também para outras engarrafadoras locais, né? Porque são menores. Entendi. Que não tem fábrica. Que é muitas vezes um insumo também, certo? Porque vocês fazem parte do processo, você estava me dizendo, né? Por exemplo, vocês às vezes não fazem o processo do refrigerante por completo e vendem Vende o xarope. o xarope. O Isso. xarope que vai direto para restaurantes ou pra qualquer lugar que tem fountain drink, né? A maquininha. A máquina de... Ou a maquininha, não sei se tem no Brasil a maquininha de bar, geralmente é na mão, né? É verdade, é Que tem os verdade. botãozinhos aqui. Mas é o mesmo princípio. A máquina mistura o xarope com água, gaseifica e vem pela linha. Entendi. Esse vai o xarope. Aí é uma das coisas que a gente vende, a outra é o que você conhece, né? Latinha, garrafa, etc. Como é turnover nesse teu segmento? Alto pra caramba. Alto pra caramba. Cara, se você separar o hourly do salaried, né? O hourly bate hoje, que caiu um pouco, 40%, 44%. Caramba. Só que se você Uma média começar... anual Brasil também. E nos Estados Unidos não está muito distante disso, né? De uma forma geral, né? Mas se você pegar o salariado, cara, é só 10%. Né? E se você pegar esse 44% do hourly, se você começar a breakdown, você vai ver que está praticamente em 3
cargos, né? Que é o nosso merchandiser, que é o cara que vai e estoca o produto no supermercado. O warehouse worker, order builder, que trabalha nos armazéns, fala armazém? Warehouse, né? Estoque, E nossos service, CDL drivers, os caras que dirigem caminhão, né? O turnover tá todo ali. Mas se você se entrar na companhia e passar de 90 dias, cara, o turnover cai muito. Então, o que quer dizer? Tem muita gente que sai em menos de 90. E aí a gente tá passando esse tempo, nos últimos 2 anos, tentando entender por quê. Qual é a média de idade desses caras? Cara, varia muito, mas geralmente é homem, 85% homem. Entre 18 e 40 anos. Digamos. Americanos ou... Tem tudo, tem de tudo. Principalmente no merchandiser e nos warehouses, nós não temos, não necessita qualificação acima de idade. Tem que ter 18, não precisa nem falar inglês e não precisa de diploma de ensino médio. Ensino médio. Então, para entrar é muito simples, mas o que a gente acha que está acontecendo é que os nossos recruiters e os nossos líderes que estão recrutando eles não fazem um bom trabalho de explicar quão físico é o trabalho e que também nós ganhamos dinheiro nos dias que todo mundo está descansando. Né? Então, antes do feriado, até o dia próprio do feriado, finais de semana são os dias mais puxados. Então, eu acho que as pessoas entram e saem muito rápido por causa disso. Estamos fazendo um estudo e vendo qual que é a razão das pessoas que saem nesses 90 dias. A gente teve um case de sucesso, tô tentando me lembrar agora aqui, quem é uma empresa... lembrei. A gente vai ser um episódio logo com a JDE, e nesse episódio eles vão contar um pouquinho do case de sucesso que eles têm com os promotores, a galera deles internos, são 900 promotores que eles têm. JDE faz cafés, acho que o Café do Ponto é um deles, por exemplo. O Lore, aquela... Cápsulas Lore, tá? Eles concorrem com a Nespresso, assim, várias marcas, né? E eles têm um case de sucesso muito legal com esse público que é o teu público de grande rotatividade. Bom, ela conta um pouquinho lá, vou deixar isso para depois, mas é bem interessante, porque é um desafio mesmo, cara. Sim. Quando você vem nos eventos assim, o que você vem buscar? Conexão, tendência? O que você vem? Você veio nesse especificamente com um olhar afiado para... Esse é meio complicado de explicar, porque era o meu único evento que eu tinha me programado para vir. Daí, de repente, apareceu um semana passada e um de 2 semanas atrás. Então, é o meu 3º congresso em 3 semanas. Você tá indo daqui, você vai para onde? Vietnã. Eu volto para 3 dias pro escritório e aí, sexta-feira seguinte, eu vou pro Vietnã fazer o nosso congresso global de RH da companhia, da Swire Coca-Cola. E depois, na volta, a gente passa por Taiwan por 4 dias. Cara, que passeio gostoso, hein, meu? Mas tô cansado de viajar já. Dá tempo de conhecer alguma coisa? Felizmente dá. A gente é um pouco desorganizado o nosso Global HR Summit, então a gente não sabia as datas e como a gente tinha que marcar com antecedência, calhou que a gente tá indo 2 dias mais cedo e saindo de lá 2 dias mais tarde. Então vai dar tempo de ficar por lá, dar uma passeada e tal. Que legal, Tani. Voltaria pro Brasil ou nunca mais? Opa, volto pro Brasil a cada 2 anos para visitar. Tá, mas assim... Entendi. Volta pra... Bom, você já me respondeu. Não, eu ouvi falar que Indaiatuba é bom. Indaiatuba é bom, mas é calor. Não tem snowboard lá. Só tem o board, o snow... Eu tô fazendo pouco agora, então quem sabe um dia. Minha esposa é da República Tcheca, então é mais provável que a gente acabe na Europa em algum lugar. Você tem vontade de morar na Europa? Eu tenho por experiência, né? Assim, tipo, uma experiência diferente, que eu só visitei e nunca morei por lá. Claro que já morei no Brasil, morei aqui, já visitei a Ásia, mas seria interessante morar na Europa ou na Ásia e trabalhar de lá. Então, seria bom. Quantos anos você tem, cara? 4-4. 4-4. Você se vê aposentado sem fazer nada? Não agora, eu tô dizendo, mas pode ser de repente, né? Não. Sem fazer nada, difícil, né? Eu tenho plano de aposentadoria até um ano X, né? Mas a partir dali não quer dizer que eu vou parar de trabalhar, né? Quando eu tiver redondo, tiver certinho, eu acho que eu vou querer pensar o que eu posso fazer que me traga felicidade e que eu possa contribuir, né? E esquecer o dinheiro, né? Trabalhar só para me manter ocupado. Isso que eu ia falar. Qual é o tipo de recompensa que mais te atrai? Aquela que assim você fala, cara, se alguém puder oferecer isso, seja um empregador ou uma relação, esse é o tipo de coisa que eu busco na vida. Qual é? Cara, que pergunta profunda, hein? Você conhece o programa, né, mano? A gente tenta fazer algumas coisas assim.
Cara, eu sempre fui muito curioso. Então é conhecimento geral, nem específico, qualquer coisa. Qualquer tópico que a gente está conversando, eu gosto de pesquisar um pouco mais a fundo, entender melhor. Então, para mim, é a oportunidade de aprender, né, dentro com o empregador. É a coisa mais importante para mim. E se você me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, era dinheiro a resposta. Então você já ganhou tudo que você precisava. Quase lá. Você gosta de investimentos, assim? É um mundo que te atrai? Sim. Me fala pra mim, qual foi o ano que você jamais fez dinheiro na tua vida? E se você puder dizer quanto é pra todo mundo fazer uma continha depois de tradução? O ano que eu mais ganhei... O ano que eu mais ganhei foi o ano que a gente acertou o máximo do nosso incentive plan, do nosso plano de incentivo anual, uns 3 anos atrás. Pagou 60% do meu salário anual, só de incentivo. Só de incentivo. E o mercado também subiu, deve ter retornado nesse ano o quê? Uns 18%. Então, se você somar os dois, o jeito que os investimentos estavam e o que entrou mais grana e somar tudo, foi o ano que eu ganhei mais. Agora, para dar perspectiva de grana é complicado, né? Pay transparency. Foi mais do que o salário mínimo. Foi mais do que o salário mínimo. Mais do que o Boa, salário mínimo cara. mais alto dos Estados Unidos. Ah. Boa. Qual é o salário mínimo mais alto aqui? É um valor hora, né? Cada estado tem o seu. Eu acho, tem cidade até e condado que tem salário mínimo também. Então eu acho que os mais altos estão quase chegando a 20 por hora. 20 por hora. É. Caramba, cara. E Seattle, por exemplo, aliás, o estado de Washington, nos próximos 2 anos, não só tem o salário mínimo, mas tem também o salário mínimo para os que são exempt from overtime, né? A pessoa que ganha salário anual, digamos aqui. Então, daqui 2 anos, as pessoas vão estar ganhando pelo menos com esse salário fixo de $80 mil por ano. Uau. Os que não ganham por hora, né? Então, é interessante, mas é também um desafio pra gente, como é que a gente vai fazer chegar isso lá, né? Que a gente tem supervisor ganhando 60 e pouco por ano. Pra chegar a 80, é complicado pra fechar a conta. Salto, Pra né? fechar a conta. Principalmente nesse segmento, né? A margem tá muito ajustada ali, né, cara? Se o cara ganha $120 mil por ano aqui, é um bom valor? Depende da cidade. Boa resposta. Se Na você estiver em São Califórnia, Francisco, eu ia falar, vai passar fome. Vai passar fome. Caramba, cara. Passar fome, quer dizer, ele não vai poder Não, desfrutar não vai de passar algumas fome. coisas. Não vai passar fome, mas vai ter passar que fome, ter... vai passar hungry. Vai ter que morar, provavelmente dividir apartamento com alguém. Tá. Provavelmente não vai ter acesso a comprar o próprio carro, porque só para estacionar já é caro, né? Para licenciar, todas essas coisas. E vai para o trabalho, ou mora perto, ou vai de bicicleta, ou vai de transporte público, né? Dá para viver na Califórnia com 120 mil, ok, né? Mas não vai viver assim, com opulência, com luxo. Caramba, que curioso isso, né? Porque eu vejo algumas empresas aqui dizendo, cara, algumas pagam o valor da região que você mora também, tem algumas equações, alguns equilíbrios, né? O cara tá no interior de não sei da onde, então a gente monta uma régua pro cara ali. E ao mesmo tempo, para ser competitivo, cara, porque $120 mil, se o cara morar em, sei lá, a gente tava falando aqui, é grana pra caramba, pô. A média americana, não, eu não vou dizer a média americana, porque a média vai destruir, porque a gente tem 2 grandes pontos, né? Mas se a gente pegar grande parte dos americanos, levam quanto? Uns 45 mil por ano? Deve ser isso aí, né? a mediana americana deve dar uns 47, 48 mil, né? Tá por aí. Então, cara, imagina, é mais do que o dobro disso, né, cara? Se você ganhar 120 mil numa área não metropolitana nos Estados Unidos, é dinheiro pra caramba. Então é muito diferente, né? Dentro do próprio país é diferente, dentro do próprio estado às vezes é diferente. Tem regiões da Califórnia ali, se você for mais pro lado central da Califórnia, que você consegue viver com 120 mil muito bem. Mas São Francisco é muito caro, né? Assim como Seattle também é muito caro. Para te dar uma perspectiva, meus analistas de remuneração, como é que fala, intermediário, né? Ganham por volta de 90 mil. Pô, E cara, a analista sênior que eu tenho, que ela mora perto de Seattle, ela ganha 130. Mande seu currículo. 130 mil, perto de Seattle. Mas a influência, vocês pagam isso para qualquer região ou tem uma influência da região em que ela está? Cara, não tem uma política certa, porque na verdade a gente não faz esse remote work, né? Eu fiz porque na época que eu estava contratando não tinha como achar analista de remuneração. Tinha gente com 1 ano de experiência pedindo $100 mil. E eu falei, não, $100 mil aqui em Utah, com pessoa que trabalhou por quase nada, não vale a pena, né? Então a gente procurou fora e eu fiz pedi uma exceção para o CEO, né? Falei,
eu posso continuar a procurar por mais 6 meses e achar alguém aqui em Utah, ou eu contrato em outro estado. Aí apareceu um intermediário, uma sênior que a gente contratou, um em Oregon e um em Washington. Eles trabalham full-time remote. Que legal, cara. Você, então, é um cara feliz fazendo o que você faz? Opa, gosto muito do trabalho. É? Chegou lá? Cara, eu acho que eu cheguei, porque eu não quero ser CHRO, não quero ser CPO e já não sei mais se eu quero trabalhar numa companhia de capital aberto. Eram coisas que eu tinha em mente de fazer pro futuro. Talvez daqui uns 10 anos tentar ser um CEO de uma startup, alguma coisa assim, mas não pelo dinheiro, mais pelo desafio mesmo, né? Pela experiência, pelo desafio. Talvez. Mas eu acho que o que eu faço hoje, eu sou muito feliz. Gosto muito e ainda tem muita coisa para aprender e para refinar. Que legal, cara. Ó, você tá vendo que as pessoas estão apagando as luzes, porque americano tem dessa, né? Ele falou assim, aqui vai até que horas? Aqui vai até 5h30. Quando é 5h31, o que aconteceu aqui? Já apagou tudo, dizendo assim, vão embora para suas casas. Não tem aquele chorinho. É igual o last call for alcohol, né? Tipo, a última bebida da noite, você tá num bar que fecha às 2 da manhã, o último call é 1h40, 1h45. É verdade. Passou lá em Cincinnati daquilo, quase que carregaram a gente nas cadeiras, assim, ó, pra pôr lá pra fora. E deu 2 horas, 2 horas do pessoal fora do estabelecimento. Não é 2 horas fecha e você sai a partir das 2. É complicado. Cara, esse evento em uma palavra. Inspirador. Inspirador. Fato. Inspirador, porque dá pra aprender muita coisa de outras pessoas, né? Experiências, tanto sucessos quanto falhas, como é que fala? Fracassos. Sucessos quanto fracassos, cara, dá pra aprender muita coisa. Então você se inspira em sempre se aprimorar, né? Então eu gosto de vir a cada 1 ano ou 2 pra dar uma aprendida em algumas coisinhas. E se alguém tivesse em dúvida sobre ouvir o Quinto Dia Útil, o que você diria pra essa pessoa? Cara, eu acho... Primeiro, eu aprendi muito, não só do Brasil, cara, mas eu aprendi muito de remuneração só de ouvir perspectivas de pessoas no teu programa. Eu achei muito legal. Então, tipo, eu acho que qualquer pessoa do Brasil que está interessada em remuneração, cara, tem que ouvir porque aprende muito. É como se estivesse aqui ouvindo uma apresentação de alguém, né? Várias apresentações num dia, mas por muito mais tempo. Não lembro quanto tempo que é o programa, mas eu lembro que... Depende, cada episódio ali vai 1h30. Eu lembro que às vezes eu tô na academia, eu entro ouvindo e saio ouvindo, então... Então eu acho que é muito legal, porque às vezes você se aprofunda na matéria, às vezes fica só mesmo meio por cima, mas é um bom blend, é uma boa mistura, né, de como se diz? Matéria, conhecimento a fundo. Que legal, cara. Obrigado, porque isso aqui vai ter que ser um corte que vai pro Instagram, né? Leandrão, que honra ter você aqui, cara. Claro, velho. Privilégio, assim, pô. Fico muito feliz. Vamos jantar agora, todo mundo junto? Você vai com a gente? Vamos lá. Patrocinado pela caras aqui, ó. Comport. É isso aí. Bora, valeu. Obrigado. Valeu. Até. Tchau. Abraço. Aí, vamos lá, ó. Vamos fazer uma recepção aqui pro nosso amigo... Адемир, как дела? Все хорошо. Добро пожаловать обратно на подкаст. Когда вы говорите по-русски? Pera aí, agora fala aqui que você... Parece a Daenerys falando a língua lá O que ele falou aqui? O que você falou pra gente? Ele falou o seguinte, tudo bem, como você tá? Ele falou, Привет, здравствуйте, как дела? Как дела é como você vai? É isso mesmo. Depois ela misturou umas palavras ali. Que não deu certo. Que na verdade você deve ter usado... O tradutor. Ridículo. Eles não fazem um contexto, então você pega palavras e ele vai juntando. Então eu te respondi, nossa, onde você aprendeu essas palavras em Que aprendeu mal. E o que ele falou assim, onde você aprendeu? Porque aprendeu mal. Eu tentei ser um pouco mais delicado, que foi no Telecurso 2000. Não tem como. Dá pra ser delicado em russo. Não tem como muito ser delicado. E aí, gente? Beleza? Eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, veio fazendo crochê no avião?
Cara, Fez? não vim. Você parou? Ou Não continuou? parei, não parei. para? Não posso parar, na verdade, né? Porque assim, a minha terapia tá mais barato fazer o crochê do que, né? E ainda no Pra fim quem você não tem uma tempo. peça, né? Tem uma coisinha. É, e sempre a gente tá arrumando um jeitinho de sair um pouco da bolha, né? O crochê ajuda. Ah, que legal, cara. Pô, a gente tava tentando ver teu episódio, então acho que, vamos lá, quase 2 anos que você passou aqui com a gente. E de lá pra cá, quanta coisa mudou? Quase tudo, né? Porque o contexto era outro, eu estava numa posição numa empresa, enfim, e já estou, né, daquela... Então, a gente está falando de quase 2 anos, um pouco depois daquele tempo que eu tive lá com vocês, eu fiz a minha mudança, né? Eu saí do corporativo e comecei, já junto com o nosso parceiro Carlos, né, fui para a consultoria, a gente está desde então e assim, mudou muito, cara. Aconteceram coisas assim, nesse meio tempo, tá? Como você gosta das minhas excentricidades, tenho novidades para contar para vocês. Eu terminei uma outra pós, agora eu sou psicanalista. Caramba, então você pode tratar de você mesmo, funciona. Mas é mais ou menos isso que eu faço desde o crochê, na verdade, né? Entendi. Aquilo já era uma tendência terapêutica que eu queria aplicar. Mas agora, de fato, né, sou psicanalista, eu resolvi fazer psicanálise porque eu estava entendendo assim, o quanto que a gente está enfrentando questões né, de cunho de saúde mental. Né? Não tem como a gente não olhar para isso. E foi uma decisão incrível que eu tomei. Eu me apaixonei, cara. Assim, Você estudou onde? Fiz pela Anhanguera. Anhanguera. Que a gente tem lá em Uberlândia o Pitágoras, que virou Anhanguera, e eu já tinha estudado lá, eu tinha feito uma outra formação. E foi fantástico, assim. Foi um outro capítulo na minha vida. E aí, dentro da consultoria, eu também tive um convite. Estou hoje eu sento uma cadeira de conselho. Resolvi aceitar esse desafio. Para mim, me pegou um pouco de surpresa. A gente tinha feito um trabalho para um cliente e veio o convite. Falei, nossa, eu não esperava por isso. Mas como eu já tinha emanado para o universo desde aquela conversa, olha que coisa engraçada, eu nunca disse para vocês, né? Aquele bate-papo nosso me fez pensar uma série de coisas, assim, que a gente estava falando. Eu me lembro trechos, né, que a gente falou, olha, sempre as pessoas me diziam, você tem um perfil e tal, ok, mas parece que é um pouco sem foco, né? Eu falei, olha, não é, isso, bem no não começo. é isso, é uma questão de buscar pluralidade que existe em nós, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu estou esquecendo um pouco disso. E eu comecei a me movimentar. E aí foi onde eu fui atrás da pós em psicanálise. Eu vou seguir, esse é o meu jeito, é o meu instinto. Cara, e assim, o universo, você se move e o universo conspira a seu favor, né? E as coisas foram acontecendo. Poucos meses depois eu saí da empresa que eu estava e já automaticamente, como foi um projeto, aí daqui a pouco eu estava, em menos de um mês eu estava lá em Palmas, no Tocantins, atendendo um cliente. E o negócio não foi. E agora eu tô aqui. Então, assim, foi uma janela de tempo. Once Upon a Time, lembra? Que eu saí de um lugar e brotei no outro, assim, numa velocidade da luz. E casou também. Casei. Essa foi uma grande decisão. Que, obviamente, não me arrependo, não posso nem dizer isso, né? Há pouco tempo, ainda estou praticamente lua de mel, termina agora, terminando a feira, eu começo a minha lua de mel, né? Então não posso dizer isso, não, brincadeira, estou super feliz, foi uma decisão super sábia. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. Aí, ó, tá vendo? A terapia aqui te abriu os olhos pra isso. Na verdade, a terapia me preparou para esse momento, né? Porque senão não teria... Senão eu teria acabado ali no Já antes começou do a aparecer sim. aqueles amigos que falaram assim, Ademir, deixa eu te perguntar um negócio então, já que você estudou, você não me ajuda com uma questão aqui? Isso já acontecia antes, né? Sem ter a formação. Sem ter a formação. Porque na verdade eu tinha formação em programação neurolinguística e a programação neurolinguística ela tem uma atuação terapêutica. Não tem a profundidade que a psicanálise tem, óbvio, né? Mas ela trata algumas coisas. Então as pessoas já... E eu gostava desse processo. Né? Como eu venho de desenvolvimento, muitos dos líderes que eu acompanhava, fazendo os PDIs da vida, cara, 50% era terapia. Né? E é até hoje, e eu duvido que isso mude, tá?
Porque muitas vezes é isso. A terapia, o que ela faz? Ela te conecta com aquilo que você precisa descobrir do recurso que está em você. Isso se aplica ao contexto profissional. E a gente ouviu isso hoje na palestra, a primeira palestra, né, No palco principal. No palco principal. A speaker falou sobre isso, né? Sobre as referências da liderança e tal. Esse processo de ajudar as pessoas a se conectar com aquilo que é importante. As pessoas têm dificuldade hoje em dia. Sabe aquela história assim, eu acho que tem tanta oferta, tem tanta coisa acontecendo, é tanta informação que isso às vezes confunde. Eu tenho percebido, essas pessoas têm vindo até a gente falando assim, cara, mas tem tanta coisa, o que eu faço? Eu não sei por onde que eu começo. Múltiplas escolhas, né? O sofrimento vem disso. Você tem tanta coisa para escolher, você já sofre com o que você vai dizer não. E eu acho que a gente falou um pouco disso também na nossa conversa. Eu começo a resgatar alguns pontos agora, é bem curioso. Até porque o lance do foco traria essa questão. E eu lembro que a gente falou desse ponto, né? Você carrega algumas lições daqui, o que você vai botar na mala? Além de presentes e... Né? Olha, para mim fica muito forte. A gente está no segundo dia, ainda tem um pedacinho da jornada, mas para mim o que está primeiro o papel da liderança nesse processo de construção da identidade do profissional e ajudar ele a enxergar aquilo que ele precisa enxergar na sua carreira em vários aspectos, desenvolvimento, na sua trajetória, né? O que a sua remuneração conversa com o seu propósito, calibrar isso, porque muitas vezes as pessoas tomam decisão ou pelo propósito ou só pela remuneração, e quando isso ele é feito de forma conjunta, isso é muito mais sustentável ao longo do tempo. Então o papel do líder nesse contexto. A questão do uso da tecnologia. Eu ouvi uma frase que eu achei muito impactante, que é assim, não vai ser a inteligência artificial que vai tirar o seu trabalho. Quem vai tirar o trabalho é a pessoa que está mais envolvida com a inteligência artificial do que você. É uma outra pessoa. Cara, isso é fantástico, porque o que está acontecendo no Brasil é isso, né? Acho que tem algumas pessoas que já tomaram, assim, anticorpos com inteligência artificial. Isso está no speech, a gente tem ouvido falar, mas quando você chega para uma empresa e fala, eu fiz uma pesquisa aqui, levantando dados dos seus principais concorrentes, como que você fez isso? Usei o ChatGPT da vida. Isso não tem credibilidade. Como assim? Mas aí você vai lá e pede fonte, o negócio te traz estruturado. Aí, por outro lado, esse mesmo líder que diz isso, fala, olha, precisamos olhar para a tecnologia. E quando você traz uma solução de tecnologia, ele tem dificuldade. Então, a gente está nesse caminho, né? Eu acho que a gente tem muita informação, a gente viu muita coisa aqui de informação também, mas o que me chama a atenção, por exemplo, americano, né, que os speakers têm trazido muito da realidade deles, o que muda deles para a gente entender o caminho que a gente tem que percorrer. Eles têm uma habilidade muito grande de fazer com que as coisas se conversem. A impressão que eu tenho é que no Brasil a gente tem informação, a gente está buscando, está aqui, estamos aqui, né? Viemos aqui buscar informação, a gente tem informação disponível, só que a gente ainda tem um longo caminho pela frente de conseguir concatenar isso tudo. É como se fosse assim, a remuneração ela não ser um livro à parte, ela é um volume dentro de uma enciclopédia. Né? A gente ainda trata isso de maneira muito apartada, as pessoas não têm essa consciência do todo, olhando para RH, do papel da remuneração, o quanto que ela é base para tudo, para desenvolvimento das trilhas, para as avaliações de ciclo de gente, enfim. Esse é o recado que eu volto assim, fortíssimo. Vamos voltar para lá, olhar para o que a gente tem e conseguir concatenar tudo isso e fazer uma coisa única. Gostei muito das suas palavras, porque, cara, eu vejo que o potencial para o nosso mercado ficar maior é esse. A IA trazendo a condição das pessoas acessarem muito dos conteúdos e das coisas que a gente faz, que é muito de boutique também, né? Se parar para pensar, um pouquinho mais de 90% das empresas são familiares no Brasil. Nós temos 60 mil empresas que faturam entre 3 e quase 400 milhões de reais. Cara, é um número considerável, mas a grande parte não é grande, cara. E a gente fala, vamos vender uma solução para você. Aí eu falo assim, cara, você precisa organizar os seus cargos. Mas organizar os cargos precisa de uma consultoria, o cara precisa investir, o cara não quer fazer. Mas e se a gente desenvolver as tecnologias agora, que dá a condição de um empreendedor acessar e falar, opa, tem estratégia nisso aqui.
a venda dessas estratégias passa pela condição que nós vamos ter agora de desenvolver recursos e oferecer para esse mercado. E ampliar esse mercado. Você tem toda a razão, cara. Não é tratar um tema separado. Eu acho que ainda, por mais que a gente fale, é caixa preta que não é mais caixa preta, é um negócio ainda. Mas se a gente quebrar essa borda aqui agora com uma solução acessível, com um preço significativo, a gente faz com que o empreendedor que não tem um cara de RH lá dentro, que não tem alguém para... A gente dê a condição desse cara lidar. Porque o sindicato faz isso. O piso é esse aqui. Por que ele segue um piso que um sindicato diz? E ele não segue outra coisa, né? Então eu concordo absolutamente. Eu acho que nós estamos no caminho dessa virada de chave, cara. E essa virada de chave, Emerson, é o seguinte, a gente tem falado muito, eu tenho falado disso já há algum tempo, é um tema que eu tenho trabalhado, que é a gestão da mudança. E aí eu tenho como método de referência, uma metodologia da ADKAR, que fala que a mudança ela passa por 5 passos, né? Então eu tenho o primeiro, que é a consciência, desejo, conhecimento, habilidade e reforço. Então funciona o seguinte, para que essa mudança que a gente espera, que a gente torce, inclusive, nós estamos aqui trabalhando para isso, né, gente? Estamos buscando informação, se preparando para sermos protagonistas dessa mudança no Brasil, a gente espera isso. Mas para que essa mudança aconteça, a gente precisa entender qual que é o caminho que a mudança tem que passar para que de fato ela seja sustentável. Então o primeiro passo é a consciência. Então é o seguinte, a consciência é, as pessoas sabem por que precisa mudar. Porque senão a gente vem aqui, pega um monte de informação e pula para o terceiro passo, que é conhecimento. A gente chega lá e a gente quer levar um monte de conteúdo, mas peraí, as pessoas não estão contextualizadas. O que eu ganho com essa mudança? O que isso vai impactar na minha vida? Qual que é o meu papel nesse processo de mudança? E isso é uma questão comportamental que a psicanálise vem explicar. Porque assim, quando você vai lá, você vai procurar um streaming para você escolher uma série ou um filme. O que você faz primeiro? Você vai lá ver a sinopse, ou ver o trailer e aquilo você decide se você quer continuar. Porque você toma consciência, primeiro passo. Depois que você tem consciência, você passa a sentir desejo. Aquilo faz sentido e eu passo a querer. A partir do momento que isso faz sentido e eu quero, o conhecimento... Você está aberto para o conhecimento. Eu estou aberto para o conhecimento. Quando eu faço essa trajetória dos 3 passos e eu tenho contato com o conhecimento, eu transformo o conhecimento em habilidade, que é materializar aquilo que eu aprendo. Depois que eu faço isso, eu reforço o processo de mudança, né? E eu acho que a gente tem eu diria quase que uma obrigação, sabe? De trazer essa clareza para as pessoas. Eu fico aqui resgatando, né, os bate-papos que eu tenho com as equipes, sejam os clientes, os meus parceiros, empresas no Brasil. Eu percebo isso, assim, ainda não está claro, né? Para todo mundo essa jornada. E eu acho que é o momento agora da gente colocar a luz nessa pista para as pessoas aterrissarem de maneira mais segura nesse lugar. Concordo. Cara, que legal te ouvir nesse ponto. Você compartilhou 2 coisas que se a gente fizer um corte vai ficar maneiro. Já te agradeço, porque já tem 2 cortes garantidos aí. O que é que você veio para dizer aqui agora, já que a gente te puxou também. Então, Emerson, eu não vim para dizer nada. Vocês falaram que eu veio... Mas a questão é essa, o que é que você veio aqui para dizer que a gente não te perguntou, mas você gostaria de dizer agora? Pro mundo inteiro, aquela câmera vai te levar. Putz, que responsabilidade. Vamos lá, eu queria dizer tanta coisa, porque eu gosto de falar, né, gente? Então, assim, pô, vocês têm uma hora aí. Não, vamos lá, deixa eu me organizar aqui, porque inclusive a capacidade de síntese é uma competência que a gente tem que trabalhar sempre, né? E é para não correr o risco de ser prolixo. Mas, bom, eu acho assim, tendo esse canal, a gente já teve essa oportunidade, né? Eu já disse isso para vocês antes, que eu acho que isso aqui faz parte de um processo de mudança. Vocês são changers. Trazer de maneira leve o conhecimento aqui, a informação, de maneira digesta para todo mundo. Isso aqui é didático, né? É easygoing, todo mundo consegue, e a maneira como vocês fazem é friendly, né? Então é o seguinte, o que eu queria dizer, nós profissionais de remuneração, nós temos uma obrigação de desmistificar esse tema, trazer ele cada vez de forma mais didática para que seja mais acessível e, de fato,
o grande poder da remuneração ele possa acontecer e alcançar todo mundo. Enquanto a gente estiver tratando remuneração de maneira mística, não vai alcançar. E eu tenho visto, assim, eu tenho ouvido aqui, todos os speakers falavam o que eles têm em comum, que a gente ouviu aqui em Orlando. Eles têm, de alguma forma, falado sobre isso. A gente estava esperando que os caras viessem falar assim, de metodologias inovadoras. Não, eles estão retornando para falar sobre comportamento, para falar sobre reconhecimento, para falar sobre liderança, para falar sobre estratégia de pessoas. É um passo atrás. Simplificadamente sofisticado o negócio. Sim. Dar um passo atrás. Simplicidade e sofisticação, já dizia o Roupa Nova. A gente fez uma pergunta aqui para 2 especialistas que tiveram um painel também aqui para falar sobre como que a gente lidera times de remuneração, porque a gente fala muito sobre como que a remuneração fala para as pessoas, mas eles inverteram um pouco essa lógica para contar como que a gente tira o melhor desses times. Mas uma das coisas que eles disseram foi sobre essa lógica de como a gente pode traduzir isso para as pessoas e como a habilidade das coisas que a gente precisa absorver, elas podem mudar com o tempo. Então, a plataforma que eu vou usar, qual é a melhor plataforma de remuneração dos Estados Unidos? Ele falou, eu não sei, a gente tem 24, eu pesquisei 18 e eu vou dizer para você, depende. E aí não é uma resposta de consultor, ele até brincou, assim, não estou dizendo, não é aquela resposta de economista, de consultor, depende. É porque depende do seu contexto, da sua necessidade. E para tudo na vida é isso. Então, se a gente ficar aqui reunindo 2.500 pessoas num evento mundial para falar sobre plataforma, sobre ferramenta, na metade do ano a gente já vai estar obsoleto, né? Porque as coisas, elas surgem, coisas novas o tempo todo, e a gente pode também precisar de ferramentas diferentes que não foram faladas aqui, ou inventar novas que a gente nem imagina, né? Mas se a gente falar do essencial, a gente consegue diferenciar aquilo que vai servir pra gente no meio do caminho, né? Tem uma professora de filosofia que eu gosto muito, que chama Lucilena Galvão, que ela fala assim, como que você vai saber o propósito das coisas, né? Depende do que você quer construir. Você quer construir uma mesa? Então um martelo vai servir para você, mas um pé de pato não. Agora, se você estiver de férias, mergulhando nas Bahamas, um martelo não vai te servir de nada. É contexto, né? E isso é tão forte, Fê, que assim, eu acho que a gente, estando exposto a tanta novidade, né? Eu acho que essa tomada de consciência, por isso que eu falo, o primeiro passo da mudança de consciência, essa consciência de que nós não podemos ser reféns do modismo, ou seja, eu quero o tempo todo usar aquilo que é o último grito da moda, que é o que está sendo mais usado, mas esta novidade, só por ser novidade, é o mais adequado para mim. Né? E tem tudo a ver com o que você falou. E aí, voltando lá na psicanálise, né, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é do Carl Jung, que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então é traduzir isso, né? Então quando a gente olha para os times, fazer gestão de time, ok. É muito, eu diria assim, não é democrático, né? Quando eu vou lá e falo, eu gostei disso aqui, essa solução me parece interessante, implanta-se. Aí eu vou e coloco uma condição, porque eu quero estar na moda, né? Porque os grandes estão usando. Mas espera lá, será que faz sentido para o meu contexto? Será que o grande fez a escolha baseada no quê? Na realidade dele ou naquilo que estava mais em evidência na mídia? Ou estava sendo mais comentado? Ou, eu fui numa feira, ok, eu vou escolher o quê? Pelo tamanho do stand, qual que é a melhor solução? Ou para quem, enfim, tem a melhor apresentação? Então, é traduzir isso, né, para a realidade. Essa tradução, tudo se encerra nessa sensibilidade de tenho informação, tenho solução, mas como que eu traduzo isso para a realidade? Esse link aqui, acho que a receita do sucesso está aqui. Como conseguir fazer isso? Então é o seguinte, a gente tem que falar sem remunereis, né? A gente tem que ter sofisticação nisso aqui, sabedoria. Minha pergunta para fechar é, boné ou camiseta?
Boné. Boné. Taveira, deixa ele colocar o boné. Ele tá com o cabelo bem penteado ali, mas ele vai ter que bagunçar. Esse aqui a gente arruma de novo. Vamos lá. Lá. Eu vou Ainda pôr bem, o porque a fone camiseta assim. ele ia mandar você tirar a roupa e pôr a camiseta. Pois é. Já pensou? Já ia causar aqui na feira, imagina, ser preso nos Estados Unidos por atentado ao pudor, plena feira. Sem remunereis, gato. Isso aí. Agora sim. Que combinou, inclusive, com Combinou, meu também look achei. aqui, né? Também Pô, achei. cara. Achei bacana. Vou estrear, vou pra praia, vou saindo daqui, vou pra Miami, já Sem vou remunereis. fazer bem uma foto lá e já vou mandar pra vocês. É isso aí. Obrigado mais Valeu, uma vez, gente. cara. Muito Obrigado. Obrigada, Ademir. Obrigada. Tchau. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então, rapidinho, eu tenho 2 recados pra você. O primeiro é que eu não posso deixar de falar da Consulta Salarial, que é a patrocinadora oficial de todo esse evento que você tá curtindo. Com a Consulta Salarial, na versão free, você pode olhar para o seu mercado, região, segmento para tomar as melhores decisões salariais. Você acessa os dados da nossa base e pode tomar decisões estratégicas para o seu negócio. E, em segundo lugar, preciso dizer também para vocês sobre o nosso novo produto de tabelas salariais, que é a forma mais prática e rápida para você atualizar ou criar suas tabelas salariais com a ajuda dos especialistas. Se você quiser saber mais sobre esses 2 produtos, tem o QR Code na tela e tem o link aqui na descrição, tá bom? Aproveita agora então o restante do conteúdo e deixa seu like. Até mais! Giovana, Luísa, sejam bem-vindas ao Quinto Dia Útil Podcast, podcast da Carreira Mídia. Já tinha ouvido falar da gente? Já? Sim. Ah, que legal. Muito tempo, né? Muito tempo. Começa 6 a entregar a gente. Né? Ainda 6 anos aqui. Não, mas vocês são novas, que isso? Para, vocês estão começando a carreira de vocês. Você sabe que eu vou contar uma história aqui agora, que essa ficou guardada. Conheci a Giovana em 2016, 15 ou 16, foi por aí. Giovana estava na Pirelli e uma das vendas que eu nunca vou me esquecer foi com ela, a chance que ela deu para mim numa negociação. Não foi pro Emerson, óbvio, tinha todo o negócio, tinha um amparo, até porque fez um trabalho de pesquisa muito grande, mas eu não me esqueço mais aquele dia que você foi tomar um café com a gente lá na consultoria. Eu também não esqueço, foi muito legal esse dia. Muito legal, e eu olhei pra Giovana e falei assim, cara, nós estamos... Imagine quando Deus criou um homem, e é o seguinte, ele deixou ele viver, porque você tá com Deus, fala, não, deixa eu viver, deixa eu aprender, deixa eu tropeçar, deixa eu fazer tudo. Aí eu falei pra Giovana, eu acho que a única coisa que nos conecta aqui é que tá todo mundo de remuneração, é especialista, não sei o quê, papapá, tinha o Leandro, né, que era o Leonardo. Léo. Leandro e Leonardo, né? O Leonardo. O Léo tava lá e falei assim, a única coisa, nós dois não somos desse mundo de remuneração, então vamos nos conectar, porque você tinha recém-chegado, né? Tinha recém-chegado, cheguei em 2014, 2013 na área. Mas a minha carreira não eu também tinha chegado em 2013. Na área, então eu tinha muito suportada pela própria equipe mesmo. Uhum. É muito difícil para quem cresce, que não é dentro de remuneração, e você chega em remuneração. Então é exatamente o mesmo sentimento que a gente compartilhou naquele momento. Cara, somos foi duas muito sobreviventes, então. Somos, cara. E eu fiquei muito feliz porque eu conto dessa experiência de venda porque eu montei um storytelling para aquele dia. Agora, o que tá por trás daquela negociação eu vou contar aqui na mesa agora. Quando eu falei assim, já cara, não como lembro é que eu faço? mais, hein? Você não vai lembrar, mas tudo bem. É isso eu não vou me esquecer porque esse lance de viver as histórias e botá-las na mesa era algo que eu falei, se eu não fizer um negócio desse, eu não sei se a gente vai conseguir cativar vocês, se vai conseguir mostrar toda a experiência. Então, quando eu começo contando essa história aqui, eu contei exatamente desse jeito. Eu falei assim, você tem alguma religião? E eu me lembro, você falou, eu sou católica, alguma coisa assim. Acho que sim. E aí eu falei assim, então beleza, você vai entender porque a mesma Bíblia agora é a nossa. E aí eu conto essa história, Deus sai do negócio pro caminho. Agora eu vou pedir, vamos nos esquecer desse cara e vamos eu e você falar desse tema. E eu vou te contar de remuneração sem remunereis. Aí foi muito 10, assim, porque o papo foi gostoso, tudo rendeu e eles fecharam o projeto com a gente e, cara, foi muito legal, assim, né? Então foi muito legal. E te ver aqui foi me fazer lembrar de uma estratégia montada que deu certo. Já perdi outras também, tá? Nem todas deram certo, assim. Ai, muito bom Legal. mesmo. E de fato, né, eu me lembro bem ali 2013, 2014, chegando na área e um monte de coisa para fazer, vários desafios. E para quem não vem de compensation, né, para quem não teve essa formação dentro da área, os primeiros anos eles são muito desafiadores. Acho que hoje a gente começa a pensar diferente, né? Quando a gente até olha os skills, o que um profissional de compensation precisa entender, acho que de macroeconomia, envelhecimento da população, acho que mais de 4 gerações convivendo juntas no mesmo ambiente. Então hoje tem tantas outras coisas que você precisa pensar para você poder estruturar e fazer uma entrega bacana dentro de Total Rewards.
Mas a gente tinha ainda, acho que há pouco tempo, a técnica ela sobressaía muito, né? Então eu peguei ali muito aquele comecinho e eu tinha ainda aquela impressão, não, eu tenho que ser muito boa tecnicamente para dar certo na área. Então, É verdade. você começa com muitos medos. É. Pra você foi assim também, Lu? Então, eu comecei em remuneração depois de ter passado já 9 anos no negócio, depois, sempre em RH, mas não exclusivamente em remuneração. E o que eu acho mais mágico é a curiosidade, porque, como você comentou, a técnica ela é importante, e acho que é importante ganhar esse conhecimento técnico no começo, aprofundar nessa frente para ganhar segurança e realmente conseguir se posicionar e conectar o técnico com o que o negócio exige. Quanto tempo você está aqui? Em remuneração, 3 anos e nos Estados Unidos, há 7 meses. 7 meses? Como é que Exato. você chegou aqui? Foi você que se fez a oferta ou fizeram uma oferta para você? Fizeram uma oferta, eu conto que eu nunca tive o sonho americano, então, mas foi muito legal, acho que a Suzano é uma empresa incrível, eu sou muito grata pela oportunidade. Eu estava em remuneração e no negócio, então eu ainda estava batalhando para manter 2 funções em uma só, não queria me desvencilhar do negócio e sempre vi a área de remuneração muito a serviço da estratégia da companhia, seja através de aquisições, de crescimento orgânico ou inorgânico. E tive a oportunidade de participar de 3 M&As na minha vida. Esse é o 3º, na verdade. Como eu já tinha conduzido outros 2, fizeram um convite para liderar a área de gestão aqui nos Estados Unidos com essa nova aquisição. Teu contrato tem um tempo ou não? Por enquanto seja quanto... Eu sou vítima do meu próprio sistema. Eu costumo brincar porque eu também tinha mobility e acho que um dos desafios é fazer com que o expatriado ele retorne ao país de origem e realmente compartilhe conhecimento adquirido com a companhia. Retribua esse investimento que a empresa faz e está fazendo em nós. Então, é um contrato de 3 anos, renovável por mais 2, e após isso é esperado que a pessoa retorne para o Brasil. Claro que tudo depende da estratégia da companhia, tem que casar tanto os interesses pessoais quanto profissionais, os desafios que aparecem, mas para poder ter um planejamento de 3 a 5 anos é o que a gente considera como área de mobility saudável para a pessoa se adaptar, contribuir, fechar o assignment, mas também retornar ao país de origem para conseguir implementar as melhorias. Você já passou por... Posso fazer uma conexão? Mais uma só. Você já passou por papel e celulose também. Eu não sei se é celulose na International Paper, né? Sim. Aí tá fazendo uma conexão, né, com experiência. Passei por papel e celulose, International Paper. Antes, na Pirelli, foi quando efetivamente eu entrei em Total Reward, mas falando um pouquinho também da carreira. Venho de carreira generalista dentro de recursos humanos, vivenciando todo o papel de HRBP em todas as áreas e processos. E COI, e aí... Quando chega o convite para Total Rewards, primeiro que você se questiona, por que eu? Né? E aí você vai entender que você faz uma boa conexão com o negócio, tem, né, acho que algumas facilidades. Faço esse percurso na Pirelli e vou para a International Paper, também com Total Rewards e com a área de Mobility também. E eu acho que esse ponto que a Lu traz é muito interessante, né? Porque a gente pensa na área de Mobility, na expatriação. Muitas vezes o processo de expatriação e não de localização é um processo mais custoso para a empresa, mas acho que quando você pensa na questão de você voltar ou de você continuar levando esse conhecimento para outros países, ele é muito vantajoso. Que legal. E aí, para fechar aqui minha pergunta, né, porque eu quero deixar a Fer falar, e a Fer tá falando, cara, o cara só fala, filha da mãe, né? Não, eu só tava olhando um lanchinho passando aqui. É? Curioso que o segmento de papel... Quando a gente pega essa revolução tecnológica que nós tivemos, não havia a sensação de que o papel desapareceria. Você fala, ninguém vai precisar de papel, ninguém precisa imprimir mais nada. Só que na verdade foi exatamente o contrário, porque a gente olha hoje no papel e olha o plástico como vilão e o papel como a solução, cara. Então foi um segmento que eu acho que soube lidar bem com os anseios e com os medos, né? Temos muitas lições do que aconteceu nesse segmento para ele se reinventar em embalagens e tantas outras coisas. E produtos, na verdade, que são biodegradáveis e tanta coisa. Sim. Vocês fazem essa conexão também? Já pensaram nesse ponto assim? Minha última pergunta, eu quero que a Fer depois assuma esse negócio. A IA dá medo para vocês, do tipo assim? Eu ia trazer justamente essa conexão. Eu acho que toda a frente de sustentabilidade, ela poderia sim ameaçar o papel se a gente não fizesse um trabalho de inovação, de sustentabilidade em si e também de posicionamento de marca. Eu acho que o profissional de remuneração tem que buscar esse espaço também. Então, eu vejo que o risco não está necessariamente com inteligência artificial, mas está do profissional que vê como ameaça,
Assim como tem ainda a polaridade entre COE e IBP, ou profissional de rewards e o cliente na ponta. E eu acho que quando a gente conecta isso e faz uso, sim, da inteligência artificial para melhorar, para automatizar, para acelerar o aprendizado e para conhecer outros mundos, deixa de ser uma ameaça. Desculpa, eu não vou lembrar quem é o autor, mas que comenta que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas vai ser substituído por quem sabe usá-la bem e usá-la a favor. Mas falaram também. Foi aqui, né? Que falaram. Eu ouvi há muito tempo já, eu tô roubando, mas não sei de mas quem. Parece Legal, que falaram também em alguma das exatamente sessões aqui na aqui. mesa. Sim. Maneiro. Eu tenho muito esse viés também. Eu acho que muito do que a gente, né, fazia há alguns anos ou vem fazendo ainda pode ser substituído e melhorado pela inteligência. Mas, efetivamente, o que fica para o profissional de RH ou profissional de Total Rewards, eu acho que, de fato, é aquilo que a gente sempre buscou. Né? Quando você pensa em estar sentado à frente com o negócio, em estar na mesa tomando decisões, pensando nas melhores estratégias para o business e para as pessoas. Então, eu acho que a gente vai gastar, né, já estamos nesse momento tendo muito menos tempo investido em estruturar dados e muitas vezes até com menos qualidade do que a gente tem hoje excelentes ferramentas fazendo, e a gente pode trabalhar na análise, na estratégia que a gente tem, né, de toda essa estrutura que já vem praticamente hoje pronta. Então eu acho que a gente não é uma competição, a gente só tem a ganhar com isso. Mas acho que é uma mudança importante porque requer outras habilidades, né? Então o profissional ele vai sair de um lugar que teoricamente ele montava ou era a pessoa que preparava as bases, trabalhava muito nisso e muitas vezes eles não chegavam nem na parte da análise. Então eu acho que esse movimento para entender o que me falta em relação a skills, quais os comportamentos que eu ainda não desenvolvi, olhar muito, né? É muito comum quando a gente olha as questões de uma área mais técnica, então você coloca as habilidades mais relacionais, como você entender o perfil de diferentes stakeholders, você deixa isso em segundo plano. Mas eu acho que esse é um grande movimento que os profissionais que estão chegando agora precisam, acho que talvez, focar muito mais até do que o próprio conhecimento técnico, né? Para fazer tudo isso acontecer. E saber a serviço de quê, né? Porque essa análise, a técnica, todos os dados, eles precisam estar a serviço de algo para o negócio. E às vezes esse algo não passa por só dizer sim ou só implementar, mas ter essa análise crítica. Então, eu particularmente adoro pensar que eu vou ter mais tempo disponível, tanto meu quanto do meu time, para realmente analisar, impactar, influenciar e estar onde as coisas acontecem, que nem na maioria das vezes é bem longe do Excel, e usar esse insumo de dados para tomada de decisão e para influência. E aí eu acho que surge esse gap, seja de comunicação, seja de impacto e influência, de liderança transversal, não necessariamente com o time direto, mas com os demais líderes da companhia, e um processo muito intenso de gestão de mudança. É justamente isso que eu ia perguntar para vocês, porque quando a gente falou no comecinho desse viés técnico, que quando a gente começa, né, uma nova posição numa área diferente, a gente fica com essa pressão, né, de aprender logo a fazer, como fazer. E aí chega num evento desse tão específico, focado, e a gente tem escutado muito o pessoal que passou por aqui falando assim, tô surpreso, porque eu tô participando das sessões e ninguém tá falando das hard skills de remuneração. Exato. Eu só tô vendo soft skills. Vocês perceberam isso também no evento? Como é que foi? Foi uma surpresa também? Chegar aqui e ver tantos temas relacionados, né, ao que você falou, a liderança, a questão da transversalidade também dentro da estrutura, comunicação. Foi também uma surpresa? Para mim é muito positivo, Fê. Eu acho que assim, tá bem alinhado com o momento que a gente está vivendo. Acho que seria estranho se a gente chegasse aqui para encontrar ou falar de hard skills mais relacionadas à compensation. Acho que isso a gente já está teoricamente, né, a gente tem outras formas, outros meios para conseguir capturar esse conhecimento. E eu acho que a gente, assim, o evento está suportando bem nesse sentido mesmo. Eu acho que ele está abrindo bastante, né? Acho que então vamos entender globalmente o que está acontecendo com as pessoas, macroeconomia. Então, quando a gente pensa na questão de barreiras, que a gente, né, como que a gente... E aí leva muito, nos desafia cada vez mais como RH ou qualquer outra área de RH, o que a gente está fazendo para conseguir dar conta desse mundo novo. Então, eu estou, de fato, acho que o evento está suprindo bastante com insights nesse lugar, sabe? Pensando
globalmente as necessidades, a necessidade da pessoa, do empregado, do colaborador, cada vez mais, como que você individualiza isso, como que você cada vez mais chega né, no individual, um para um. Não é simples, não, é fácil, é custoso, mas eu acho que nesse lugar está muito positivo. O evento está me surpreendendo bastante. Que legal. Bom, uma pergunta aqui para a gente finalizar. Se vocês pudessem escolher alguém para tomar um café agora, qualquer pessoa do mundo, de qualquer área, seja quem for, mas tem que estar viva. Não pode ser? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria tomar um café com o Steve Jobs. Não dá mais, filho. A não ser que você vá para algum lugar aí que conecta com ele, mas não é. Quem você escolhe? E não precisa ser famoso também, né? Pode ser qualquer pessoa. Mas tem que ser uma pessoa, né? Que daí vocês vão ter que contar a história porque vocês querem ela. Então esse é o único critério. Essa agora você pegou, essa eu não vim preparada. Mas é a tua chance. Imagina se o gênio da lâmpada tá aqui pra te trazer essa pessoa agora. Ó, a gente escondeu uma galera ali atrás que acho que a gente tem potencial pra trazer. Se você falar o nome, a gente grita ali. Se tiver lá, ele sai. Essa eu vou deixar pra Lu agora, Lu. Não me vem à mente a pessoa nesse momento. Eu tomaria um café com Carlos Brito. Carlos Brito, ex-Ambev. Esse é o da Ambev. Obviamente, o período que eu trabalhei lá não tinha contato direto com ele, não era... Ele estava na Europa, saiu logo que no mesmo período também. E é uma pessoa que conduziu a Ambev acho que toda a história da Ambev, que é uma excelente faculdade, forma pessoas excelentes, tem um modelo de gestão muito, muito robusto também. E também acho que foi humilde o suficiente para perceber que precisava se reinventar. Então, acho que ele passou por muitos aprendizados e muitos ciclos de aquisições que, para o meu momento atual de carreira, para o momento que a Suzano vive agora, ele tem sido uma grande fonte para a gente buscar esse aprendizado. Mas também é uma pessoa que tem valores e aspectos de caráter muito firmes, muito fortes, e acho que forjaram uma companhia que eu admiro bastante. Legal. Tomaria um café com ele. Carlos, vem cá. Você sabe que eu nunca me esqueço desse cara. O problema é que ele não ia pagar o café, eu acho. Você sabe que eu não me esqueço dele, porque em 2014 ele ganhou um ILP de 300 milhões de reais. Isso é na Exame. E, cara, curiosamente, foi uma matéria que eu usei muito tempo nas palestras que eu fazia. Aí eu botava ele lá falando algumas coisas, né? E eu fiquei curioso pela edição seguinte, porque na época se eles errassem um número, eles faziam errata na edição seguinte. Peguei a edição seguinte e falei, os caras erraram. Não erraram, ele ganhou um bônus de 300 milhões de reais em 2014. Olha o valor, né, de tudo que ele entregou. Foi um trabalho de 6 anos para ele conseguir ter acesso a esse dinheiro, assim. Foi bem interessante. Marca a gente. Fechado? Tá bom, obrigado, valeu. Valeu. Tchau. Obrigada. Só 6 pedaços. Olhando pra você. Sorrindo. Pode sentar? Olha lá. Pode, por favor. Aqui, ó. Vamos fazer uma dobradinha. Aproximar da sua mãe. Boa. Hello. Esse é meu ângulo, Ao som de Roberto Carlos, André e Lilian. Sejam bem-vindos ao 5º Dia Útil na Gringa. Estão gostando do evento? Muito. Muito bom, né? É? Orlando. Qual é a sessão que vocês vão carregar na mala e falar, essa aqui eu preciso contar? Tem alguma? Porque pode não ter também, e pode dizer. A gente tá no 2º dia, né? Eu tenho uma que eu gostei muito e foge um pouco de remuneração, né? Que a gente vai, todo ano tem ali os temas do momento e tal. E aí, olhando ali, eu vi que pela primeira vez, acho que esse ano é a primeira vez, né? Tá tendo algumas sessões relacionadas à carreira. E aí, olhando para os profissionais de remuneração, no que a gente precisa desenvolver de outras habilidades que não as técnicas, que isso a gente domina, né? Agora, quais soft skills a gente precisa? Por exemplo, influência, presença executiva. A gente precisa falar com C-level, né? Falar de coisas que às vezes não são tão, né, legais, assim, para provar alguma coisa. Então, eu fui numa sessão que foi muito legal, assim. Teve um passo a passo de como usar técnicas de influência, que sai totalmente, né, do que a gente olha aqui para a remuneração. E foi uma sessão, assim, que para mim, eu não estava esperando muito e entregou muito. Então, acho que legal, cara. Ó, isso aqui, a gente tenta fazer isso. Quando a gente posicionou o podcast, Lili, era essa ideia de falar assim, a gente quer empoderar o cara de remuneração e não só tecnicamente, né? Por isso que a gente leva, às vezes, um palhaço para conversar e você fala, mas o que é ver um palhaço? Ele tá dando dicas de como você monta uma história, de como você faz alguém rir. Pode reparar pros palestrantes. Todos eles têm que ficar fazendo piada de 5 em 5 minutos. Parece um negócio idiota, né? Nossa, obrigada. Mas qual é o intuito?
Qual é o intuito? Eu preciso deixar o público sorrindo o tempo inteiro, então isso faz parte da contação de histórias, né? Mano, que importante. Pô, você falar isso, né? A nossa primeira conversa com o Brian também, né? Ele trouxe isso, foi bem interessante, cara. Porque a gente foca muito, né, nos dados, né, que tem que estar correto e tudo mais. Isso a gente sabe fazer e para dentro de casa a gente faz, só que a gente complica demais quando vai para fora. E aí ninguém quer ouvir a gente. Aí você precisa de aprovar um orçamento ou qualquer coisa assim, você perde a conversa, né? Então foi uma conversa, uma sessão assim que pra mim foi bem importante. Por mais que a gente acha que sabe fazer, caraca, eu podia fazer isso aqui melhor, né? Então pra mim foi bem legal. Botou na mala. André. Eu gostei do mentoring, quando não vou lembrar o nome da pessoa que estava apresentando, mas ela foi nessa linha, aquele comentário que ela fez do guardanapo. Nossa, eu anotei também essa. Poxa, aquilo Muito foi bom. lindo. Que ela falou assim, se você não consegue desenhar ou explicar num guardanapo, é complicado. É complexo demais. Então foi uma provocação pra gente, exatamente, né? Assim, e tudo que a gente está ouvindo, né? As novas ferramentas, as tecnologias e tudo, eles estão pegando toda a parte hard e estão simplificando. E aí quando você está squeezing, né? Quando você está espremendo esse negócio, o que está sobrando? É o relacionamento. Né? Assim, é a maneira como você se apresenta, é a maneira como você engaja os seus clientes. E aí eu não consigo parar de pensar, né? Assim, do quanto isso é pessoal. E aí é o pedaço que todo mundo fala que é a barreira da inteligência artificial, né? Assim, porque a gente aqui hoje é o resultado de tudo que a gente viveu, né? Da nota baixa, do esporro do pai, né? Assim, da briga na rua. E isso faz a gente se expressar da maneira que a gente se expressa hoje. E é isso que, no fim das contas, ajuda a gente a criar um enredo do que a gente está apresentando, como a gente está se posicionando, porque a tecnologia está chegando para simplificar tudo hard, né? Assim, só que essa experiência de vida que a gente teve e que as gerações mais novas estão muitas vezes perdendo a oportunidade por segurança, pela facilidade do acesso às coisas, né? Assim, tá virando um diferencial muito grande. Eu acho que a nossa geração tem uma responsabilidade de tentar transmitir isso, né? E sair um pouco do hard. Como é que... Gente, vamos conversar mais, vamos entender quem está do outro lado, vamos entender o que a gente está apresentando, quais são os pain points, assim. Eu achei muito legal, assim. Se não cabe num guardanapo, ela usou um cocktail, né? Cocktail napkin. Isso, ela mandou. Se não cabe num cocktail napkin... Cara, que legal. Você sabe que o slogan lá, né, o sem remunereis, a ideia era essa, a gente dizia assim. E eu lembro uma época numa discussão, eu dizia, o que vocês fazem aqui? Vocês são de remuneração, o que vocês contam em casa que vocês fazem? Porque é fácil dizer, o que seu pai é? Médico, advogado, pintor, sei lá o que, né? E você? E aí eu falei assim, cara, todo mundo fala, cara, não sei, eu mexo com isso aqui ou aquilo outro. Cara, se você não souber explicar em casa, num guardanapo o que você pode voltar, porque também acho que ninguém no trabalho entende o que você faz, né? Então eu acho que isso é muito interessante, partilho dessa ideia, porque para qualquer posicionamento que a gente tem que fazer, e não é fácil ser simples e botar síntese. Não é ser simplista. Botar num papel, num guardanapo, é a condição que você tem de fazer uma mega síntese das coisas, escolher as melhores palavras, né, cara? E a gente tem um desafio muito grande, né? Porque a gente está falando do investimento do shareholder. Né? Então a gente tem uma responsabilidade de, mesmo sendo sucinto, levantar tudo que é relevante. Então é uma briga constante. Né? Assim, qual é o tamanho daquele footnote para ter certeza que ele está deixando claro o que está rolando ali. Né? E aí, tenho certeza que a Lilian tem essa experiência também. Às vezes você está falando com gente de altíssimo nível que não pescou uma ideia e aí você tem que botar o footnote lá embaixo. E quando essa pessoa pesca a ideia, tipo, um exemplo que eu tive recentemente, conversando com o pessoal, estava mudando o máximo do atingimento financeiro de 200% para 140%. E aí teve a expressão 140, 140 cap. O que é esse 140 cap? Significa que a régua inteira vai até 140, é o novo máximo, ou a régua continua indo até 200, mas você para de pagar em 140. Cara... É um detalhe. Detalhe, cara. Muda a curva. E a gente tinha feito um material para apresentar para o board. Né? Assim, quando estava nos 48, o pessoal revisando, falou, cara, e aí? Aí eu tinha entendido que eu tinha diminuído a régua inteira. E isso é diferente para os partial achievements ali no meio. Né? E aí quando eu apresentei para um cara de FP&A, ele falou assim, não foi isso que eu entendi não. Eu entendi que era 200 e a gente parava em 140. Eu falei, caramba, fiz tudo errado. Aquele frio na barriga, eu fazia desespero. Aí depois saí da reunião, assim, pô, arrasado, gente, foi mal, vou cair dentro aqui para revisar. Respirei fundo, eu falei, não, mas calma aí, a gente só simulou as curvas de pagamento no mínimo, no target e no máximo. Eu não peguei nada no meio. Então o meu misunderstanding não prejudicou coisa nenhuma. Aí,
Bom, aí você pode tentar. Deixa eu ressignificar uma parada que não vai dar certo. Entendeu? Mas... E você está fazendo na pressa, você tem que apresentar rápido, né? Você tem o pessoal da consultoria discutindo essas coisas. Essa atenção do detalhe, né? essa responsabilidade é uma pressão constante. Eu estava até falando com o Furtado, né? Que ele está fazendo umas perguntas assim, alguém que está começando na carreira, alguém que está dando outro passo, né? Eu falei, cara, tem que dar uma pensada se é para você. Porque tem um bom, né? Assim, remuneração é maneiro, paga bem, vamos todo mundo, né? Assim, mas, cara, não é todo mundo que tem... Né, assim, o jogo de cintura... É muita habilidade, porque tem o técnico, aí tem essa parte que eu falei que é o soft, que por mais que a gente faça, tem sempre um espaço para melhorar, influência, negociação. Aí tem momentos que você vai precisar recuar para ouvir mais, para daí você vir com uma proposta de co-construir também com o negócio. Então, você tem que ter uma habilidade de ler cenários, e dependendo da empresa ainda, né, a gente tava numa sessão que uma pessoa falou, nossa, na minha empresa é super colaborativo, na empresa da colega lá na mesma mesa, parece que é uma empresa mais manipulativa. É essa palavra que eles usaram, que a liderança manipula no sentido de, na hora de tomar a decisão, não é aquela coisa, vamos aqui negociar, não, é o que eu tô falando, ou no medo, caramba. Então, dependendo da empresa, você precisa adaptar a forma também. E para quem tá começando, né, eu tava conversando com o Linhares hoje no almoço ali, falei, Linhares, sabia quando eu comecei em remuneração, a pessoa que, tipo, me mentorou, me deu uma dica, falou... Agora que você está começando aí, que tem Excel, que faz tudo, porque na minha época não tinha Excel, né? Eu conheci pessoas que fizeram remuneração, que fazia tabela salarial na mão, cálculo de amplitude, tudo. Ela falou, agora você tem Excel, tem tudo na mão. Leia um livro sobre administração de cargos e salários. Eu falei, quê? Administração de cargos e salários. É um livro super popular, né? E aí eu li o livro, porque ela falou para mim, conheça de onde vem a história, para daí você saber fazer isso com a tecnologia. Acho que é uma coisa para IA agora, né? Todo mundo pergunta lá, você faz qualquer coisa, mas como que você vai questionar se aquilo está fazendo sentido? Vai ser a parte humana que vai fazer diferença. Aquele livro do Beverly's Impact, não? Um pré-histórico aí? Não, tem vários, né? O meu, não lembro agora o nome do autor, mas é um clássico, assim, administração de cargos e salários, as letras, assim, meio que de máquina de escrever, sabe? Mas super legal para entender de onde vem os conceitos, de onde calcula uma tabela, o que é amplitude, coisas assim que você olha, talvez você não pode concordar mais, né, com o mundo mudando e tal, mas você sabe de onde veio, né? E aí você faz as perguntas para, como você fez algumas, faz sentido isso aqui, né? E aí você chega numa conclusão que pode mudar todo o jogo, né? E eu acho que é um negócio que está ficando para trás, né? Assim, porque com todas essas facilidades você vai perguntar, eu quero uma tabela salarial, e vai sair uma tabela salarial. Né, assim, mas e aí? Entende? O que você faz com essa tabela salarial? Né, assim, da onde, eu acho que eu falei num episódio, né, de uma colega que mudou de país e ela tinha um Excelzinho que calculava, né, 80, 120, levou, tinha a progressão certinha. Ela copiou de um para o outro. Eu falei assim, mas por que é 80, 120? Ou por que é 30? Eu peguei e botei os nossos salários ali e está funcionando. É o cara que leva o pendrive, né? Isso tem realmente, não que... Isso tem tudo, né, cara? Eu acho que a condição de você ser um crítico hoje é o que nos resta e... Fazer boas perguntas. As pessoas estão querendo sempre achar as respostas. Mas as perguntas mudam muita coisa, sabe? A gente deixou, assim, eu me incluo nessa. Às vezes a gente quer dar as respostas para tudo, mas esquece de parar e fazer as perguntas, né? E às vezes as perguntas têm muito poder também. Eu li um livro, chama O Palhaço e o Psicanalista. Ele é um livro que trata disso, assim. Eu gosto pra caramba, porque ele vai ensinar você a ouvir. E o processo de ouvir te dá condições de fazer as outras perguntas, né? Um método um pouco socrático. Sócrates tinha disso. Deixa eu ouvir mais, me fala um pouco mais disso, e me fala um pouco mais disso. Então, quase que o processo inteiro dele era de fazer perguntas e ele ia questionando para definir se ele entendia algo ou não, se ele era a favor ou contra, assim, né? Então, você tem razão. No mundo hoje, qual foi o livro que a gente teve a indicação aqui do Sean, que é Quiet? Eu esqueci o nome da autora. Ele fala assim, é um livro para assim, fique calado num mundo hoje que tá todo mundo querendo falar. Então tem uma cena... Que ele fala sobre os introvertidos, né? Do poder exatamente. Da introversão, Poder da introversão. Que legal. Sim. Obrigado por terem aumentado a nossa mala um pouco mais. 2 dicas valiosas. Esse mini episódio, ele vai na íntegra pro YouTube. Mas a gente vai soltar algumas coisas já no Instagram. Ó, eu posso falar uma coisa? Acho que o mais legal do evento aqui, esse é o meu quarto já, o André também deve estar, né, na lista aí. A gente vê vários temas, né? Todos os anos tem algum AI, né? O algoritmos, então, sempre tem alguma novidade, mas o mais legal é estar aqui com a delegação. Sabe quando eu encontro alguém assim, sabe? Ai, né? A minha legal, galera. Né? É bom demais, né? Eu espero que vocês tenham consciência, né? Assim, vocês e o Carlos,
a maneira como vocês mudaram o cenário de remuneração no Brasil. Caramba. Assim, sem brincadeira, assim. Como vocês socializaram a informação, como vocês compartilharam, os diferentes programas que vocês têm. Isso que a Lilian está falando, né? Assim, cara, é um sounding board para mim, né? Assim, você manda no grupo ali, alguém já usou esse sistema, vamos falar no privado, você tem uma troca de um nível de confiança, de transparência, cara, que não... Cria-se uma comunidade, né? E a gente se ajuda, isso é muito bom. E isso eleva o nível. Então, acho que tudo isso que tá rolando, que acontece, essa coisa da gente estar junto, né? A delegação e tudo, é muito energizante. Para mim, assim, eu posso sair daqui com 1 ou 2 palestras só que talvez fizeram a diferença, mas acho que essa conexão que a gente gera com a turma toda, as conversas que a gente tem aqui, para mim, é o que mais me deixa energizada. Eu lembro que quando a gente começou, tinha pouquíssima coisa gratuita, assim, de remuneração, né? E era até difícil. Quando eu cheguei para trabalhar no marketing, escrever blog, e eu falava, mas onde que eu aprendo sobre isso? E se eu não bebesse da fonte dentro de casa, não tinha mais. Porque era tudo pago, era tudo muito inacessível, né? Verdade. E eu lembro que pelas beiradas eu consegui ir entendendo, né, esse universo, um pouco desse universo. E aí quando a gente começou a produzir conteúdo, tem isso de você mergulhar e fazer as perguntas e tentar mastigar aquilo para os outros, mas é para você mesmo, né? Você só aprende algo quando você começa a ensinar alguma coisa, né? Porque daí tem um reforço daquilo que você vai dizendo e tal. Então foi muito construtivo para mim e eu fico muito feliz de ver que eu consigo de alguma forma também traduzir isso para as pessoas. Mas nossa, hoje eu olho para esse evento assim, eu fico me dá sabe quando as palavras que você vê assim soltas às vezes no trabalho, tá? E aí você olha e tá num letreiro enorme, as pessoas estão falando, você escuta a pessoa falando de remuneração, mas são 3 mil pessoas aqui compartilhando, né, as mesmas dores, é muito dá uma legal, sensação de que, nossa, tem um lugar no mundo em que a gente respira isso. E gente, só vocês têm esse espaço chique aqui, né, de podcast. Nossa, aqui tá demais. Os caras vão Então, copiar, já vieram da World Work aqui fazer foto, fazer vídeo. Eu falei, pô, a gente queria fazer um business case numa sessão. Os caras falaram, não, agora não. A gente queria levar isso aqui pra uma sessão. Nessa, não, fique quieto. Calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá muito bom, parabéns, viu, gente? Muito bom. Obrigado pelo convite. Valeu, hein? Aproveite a próxima sessão. Tchau. Tudo acabando, as coisas desmontando, a câmera se mexendo, olha lá, ó. Foi maravilhoso estar aqui, a gente enfrentou muita coisa. A gente fica doente, a gente tem que se esforçar, tudo acontece, mas quanta conversa boa, quanto conteúdo tá indo da nossa bagagem para levar pro Brasil. Espero que vocês curtam muito disso que tá acontecendo aqui agora, né? É isso aí. Essa foi a nossa intenção. Esse ano a gente conseguiu fazer uma coletânea diferente, muito mais rica, porque a gente teve a oportunidade de ouvir muitas pessoas e é isso que a gente quer levar. Esse evento é sobre isso, é sobre conexão, ouvir as pessoas, sobre ouvir ideias diferentes. Espero que você tenha sentido isso daí também. Pois é, espalhe isso aqui agora pro mundo todo, tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.